Segundo a Força Aérea Brasileira, o áudio disponível no gravador de voz da caixa preta do avião que caiu e matou Eduardo Campos e mais 6 pessoas não corresponde ao voo que resultou no acidente da quarta-feira. Também não foi possível identificar a data dos diálogos registrados no gravador, já que o equipamento disponível na aeronave não registra essa informação. Ainda vão ser apurados os motivos de o áudio não corresponder ao último voo do avião. O gravador de voz deve sempre gravar as 2 últimas horas de voo. Ainda segundo a FAB, esses dados não são imprescindíveis para determinar as causas do acidente. A Força Aérea também não atesta a veracidade de uma gravação divulgada na internet e reproduzida em TV, na qual o piloto conversa com a torre e comunica com voz tranquila que faria uma nova tentativa de aterrissagem na pista da base aérea de Santos, lá no Guarujá, sem relatar problema algum com a aeronave. A conversa entre piloto e controlador de voo já foi solicitada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo vinculado à aeronáutica. Enquanto isso, em Santos, agentes do Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal, além do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, trabalharam durante todo o dia na área em que o avião caiu. Hoje pela manhã, as buscas por peças do avião e restos de corpos continuaram no local do acidente. Bombeiros intensificaram os trabalhos na área de vegetação onde a aeronave caiu. Ainda no bambuzal, é uma vegetação extremamente complexa. Existem ali e já foram encontrados mais partes ainda pequenas, porque não há possibilidade de fazer isso de forma automática, com algum material, com algum equipamento, e sim manual. Equipes da Polícia Federal utilizaram scanners para o registro de fotos e imagens da área atingida, que poderão ser utilizadas em uma possível reconstituição no futuro. Os registros ajudarão a mostrar o caminho percorrido pela aeronave minutos antes da queda, para tentar entender as causas do acidente. Equipes do CENIPA, Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, também estiveram no local. Eles ainda encontram-se fazendo os trabalhos de perícia, retirando peças importantes dos próprios escombros, da parte do terreno que estão compactados ainda. Então avançou bastante o trabalho em relação à retirada dos destroços do avião. As buscas ainda devem continuar por alguns dias. Quase todos os moradores já puderam retornar às residências. Apenas 2 imóveis continuam interditados. Nessa rua aqui de trás, em 4 apartamentos, os apartamentos de baixo e os apartamentos de cima, logo que foram afetados até pelo incêndio e pelo impacto da aeronave, ao lado até da vegetação ali que a gente está trabalhando no momento. E a academia, são os únicos prédios que estão interditados. Apesar da maioria dos moradores que tiveram suas casas interditadas já terem retornado para os imóveis, alguns deles perderam todos os bens e precisam de doações. Ao todo, cerca de 50 pessoas tiveram que deixar seus imóveis. Todas foram para a casa de parentes. Sensibilizada com a situação, a estudante Aline resolveu ajudar e criou uma campanha. O que essas pessoas estão precisando? Alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e roupas masculinas, femininas e infantis. A ideia é entregar todo o material arrecadado até amanhã. As doações elas têm que ser encaminhadas para qual endereço? Avenida Siqueira Campos, 429, Conjunto 11. Qual o horário? Hoje até às 10 da noite, amanhã do meio-dia às 10 da noite também. Tem algum telefone de contato? 3345-2680. Só repetindo o telefone, 3345-2680. A partir de segunda-feira, 40 agentes treinados da Guarda Municipal de São Vicente vão utilizar armas de choque. Os equipamentos foram adquiridos por meio de um convênio com o governo federal de enfrentamento ao uso do crack. As pistolas podem atingir alvos até 8 metros de distância. Os cartuchos soltam dardos que se fixam à pele e liberam descargas elétricas com capacidade para paralisar uma pessoa por até 30 segundos. A arma possui um dispositivo que registra os disparos, a fim de evitar o uso irregular. Atualmente, a Guarda conta com 203 homens, mas, por enquanto, apenas 40 agentes estão aptos a utilizar as armas de choque.
que se tiver um uso excessivo, vários disparos, pode levar a pessoa a óbito, como já ocorreu, inclusive até com um brasileiro lá na Austrália. Então, por isso que tem o treinamento, para o profissional ficar qualificado e saber como manusear, qual a distância que ele alcança 8 metros, quantos disparos ele pode fazer, qual o procedimento após o disparo. Em caso de ter que usar o equipamento, a pessoa tem que estar qualificada. E o exame psicológico é para você colocar o profissional nas perfeitas condições psicológicas dele para poder estar utilizando esse equipamento na rua. A Guarda Municipal de São Vicente recebeu do governo federal 600 cartuchos, 300 sprays de pimenta, 2 motos e um micro-ônibus. A verba veio de um programa de enfrentamento ao crack. A administração ela fez um convênio com o governo federal e recebeu esses equipamentos. Para o projeto CRAC é possível vencer. Então o equipamento é para dar uma melhor segurança para o guarda, um equipamento para ele poder estar efetuando os trabalhos dele, se tiver que fazer uma abordagem, e para auxiliar a assistência social e a Secretaria da Saúde nessas abordagens com essas pessoas em situação de risco. E paralelo a isso também o guarda vai utilizar isso como um equipamento no policiamento preventivo e ostensivo. Jogos da Unisanta, direto do ginásio poliesportivo, a repórter universitária Ione Furukawa traz as informações do 4º dia de disputas. Boa noite, Ione. Olá, boa noite, Irineu, boa noite a todos. É isso aí, a primeira semana de disputas já está terminando, mas na verdade é só o começo dessa grande competição. Neste momento temos handebol masculino na quadra principal. Fefesp Unisanta contra Educação Física Unaerp, que já ganhou o primeiro jogo na terça-feira. Agora, por enquanto, 0-0. Os próximos jogos aqui no poliesportivo hoje são Fefes Unimes contra a Fisioterapia Unisanta ainda no handebol. E na sequência, futebol de salão. Ciências Unisantos encara a Fisioterapia Unisanta. E depois, Engenharia Unip contra Educação Física Praia Grande. No ginásio Laerte Gonçalves, 2 partidas de futsal feminino. E no centro de treinamento, mais bola no pé. Serão 3 partidas de futebol society. Essa é a maior competição universitária do estado. E além de ser diversão garantida aos participantes e torcedores, nesta primeira semana já foram arrecadados 1,5 toneladas de alimentos, que no final serão revertidos para entidades beneficentes. É com você, Irineu. Obrigado, Ione, pelas informações. E dos Jogos da Unisanta para o futebol. O Santos está nas 8º de final da Copa do Brasil. Ontem, na Vila Belmiro, Robinho brilhou e o Peixe mandou o Londrina de volta para o Paraná. O Santos abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo. Após a cobrança de lateral, Leandro Damião ajeita para Robinho, que domina e chuta com perfeição. No final da partida, o Peixe fechou o placar. Robinho, dono da noite, faz uma boa jogada pela esquerda e passa para Rildo marcar. Final na Vila Belmiro, Santos classificado 2, Londrina 0. O adversário do Peixe na próxima fase ainda não está definido. O Santos volta a campo neste domingo contra o Cruzeiro, às 4 da tarde, no Mineirão. E para analisar a vitória do Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, o jornalista Juan Real. Juan, Robinho jogou muito, agradou a torcida, mas será que dá para manter esse nível a temporada toda? Olá, Irineu, boa noite aos amigos do Caderno Regional. O Robinho, na saída de campo, falou que precisa de mais uns 2 jogos para melhorar o físico dele, quer dizer, ele promete que ainda vai melhorar mais. Ele parece que nunca saiu do Santos, né, Irineu? Fez um jogo muito bom contra o Corinthians e novamente ele foi o destaque do Santos. Na verdade, ele foi, acho que o único destaque, ele e o Edu Dracena que voltou de lesão. Ele se sente muita vontade no Santos, a verdade é essa, né? Olha, se ele tivesse jogado na Europa desde 2010, né, que ele saiu do Santos e foi para o Milan, se ele tivesse jogado futebol que ele apresenta no Santos na Europa, ele era titular sempre da seleção brasileira. É incrível como ele se dá bem no Santos. É, verdade. E o Leandro Damião? Pois é, Irineu, o Leandro Damião, ele chegou a ser vaiado em alguns momentos, não foi? Ele está sempre sendo vaiado. Ele acabou sendo elogiado porque foi uma performance de destaque dele nessa última partida do Santos. Só que se você for ver o investimento que o Santos fez num jogador que é artilheiro, a gente elogiar porque ele deu uma bicicleta na trave, eu acho que é muito pouco. O Leandro Damião, ele até fez um jogo acima da média que ele está tendo no Santos, fez o passe para o Robinho no primeiro gol do Santos. O Santos tinha feito um primeiro tempo até ruim e aí ele deu aquele belo passe até o Robinho. A jogada foi até mais do Robinho, mas ele fez o passe, iniciou a jogada. Mas é muito abaixo de um jogador, o preço que ele foi para o Santos, ele tá muito abaixo. O custo-benefício, né? Pois é. Bom, agora o Thiago Ribeiro. Pois é. Que ele perdeu. Pois é, a gente está esperando que, de repente, como o Robinho voltou tão bem, né, Irineu, que os outros jogadores comecem a jogar mais. O Leandro Damião
teve aí um pequeno momento de felicidade, a gente já começa a se animar um pouco em relação a ele. Agora o Thiago Ribeiro parece que está regredindo. Ele fez um jogo muito abaixo da média, pífio. O primeiro gol que ele perde... A gente está acompanhando as imagens. Né, você vê nas imagens, esse já é o segundo gol que ele perdeu, né? O primeiro gol que ele perde é uma cena patética. Ele não chega a tropeçar nem na bola, ele tropeça antes de chegar à bola. Parece que ele ficou emocionado quando foi chegando. Acho que ele ficou emocionado que ia fazer o gol e ele simplesmente derreteu. Ele nem tropeçou, ele derreteu, porque ele caiu igual uma Maria Mole na pequena área. Muito ruim. Mas o Thiago Ribeiro fez bons jogos pelo Santos já. Ele já decidiu os jogos e eu acredito que foi um jogo isolado, ele vai melhorar. Qual a expectativa para o jogo contra o Cruzeiro agora? Pois é, um jogo difícil, né, Irineu? É o líder do campeonato, está isolado na frente. O Santos veio de resultado ruim, caiu bastante na tabela. Se o Santos quer classificar para a Libertadores, eu acredito que título já está muito complicado para o Santos. Mas se ele quer disputar a Libertadores, precisa ganhar do Mineirão, ou do Cruzeiro lá no Mineirão. Vai ser um jogo muito complicado para o Santos. A gente sempre aposta no Santos, mas vai ser complicado mesmo. E o São Paulo, o Juan, uns resultados estranhos, né, para o São Paulo. Agora, em pleno Morumbi, perdeu para o Bragantino por 3-1 e acabou dizendo adeus para a Copa do Brasil. Você acha que eles acabaram optando pela Sul-Americana? É muito ruim você falar que vai abrir mão de uma Copa do Brasil. É estranho, no mínimo. O São Paulo não tem esse título, né? É muito ruim ele abrir mão da Copa do Brasil em prol da Sul-Americana, né? Foi um jogo bem abaixo do São Paulo, você vê aí as imagens. Ele até começou bem, mas acho que o Bragantino percebeu que poderia garantir a classificação. Foi para cima do São Paulo. O Rogério Ceni tá claro já que é mesmo a despedida dele. Não dá para imaginar, você vê agora o gol aí que a gente acabou de mostrar. Não dá para imaginar ele mais no gol do São Paulo. Poderia até ter saído na metade desse ano, mas já que ele vai até o fim, porque ele queria bater o recorde do Pelé de maior número de jogos vestindo a camisa do clube. Já conseguiu, ele pode parar. São Paulo foi um resultado muito ruim, muito abaixo. Não pode um São Paulo perder uma classificação dessa para o Bragantino. Teve excesso de confiança, você acha nisso? Eu acho que está ruim mesmo o São Paulo, está mal. O time do São Paulo tem jogadores muito bons. Até reforçou o elenco, foi apresentado Michel Bastos, aquele que estava na França, que disputou a Copa de 2010 com Dunga como treinador. Ele foi apresentado pelo São Paulo. Eu acho que quando você olha o elenco do São Paulo, deveria estar jogando futebol melhor. Né? A gente espera mais. Porque o elenco que o São Paulo tem é indiscutível. Eu acho que tem muitos treinadores sendo criticados ultimamente, por já estarem há muito tempo, como o Felipão. E eu acho que o Muricy Ramalho pode se encaixar nessa lista de treinadores que já não estão conseguindo mais desenvolver um trabalho. Eu acho que esse time bem ofensivo do São Paulo, o Muricy Ramalho não está conseguindo se encaixar. Foi uma desclassificação muito, muito ruim, até para a história do São Paulo. Vamos ver agora na Copa Sul-Americana. Né? Bom, já pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a Portuguesa Santista enfrenta domingo às 10 da manhã em Urico-Mursa o Primavera. A Briosa entra em campo com força máxima. A partida contra o Primavera é válida pela 5ª e penúltima rodada da 2ª fase do Campeonato Paulista. O técnico Lelo fez trabalhos físicos e com bola e alertou sobre os perigos da equipe adversária. A equipe do Primavera é uma das equipes fortes dessa competição. Apesar de vir de 2 resultados adversos, contra o Pirassununguense, mas é uma equipe forte. É uma equipe que a gente tem que ter todo o cuidado, todo o respeito. Apesar de jogarmos em casa, vamos tentar ter o controle da partida, logicamente, mas a gente reconhece que vai enfrentar um adversário difícil. Nesta fase da competição, a Briosa acumula 2 vitórias, um empate e uma derrota. O tropeço veio justamente contra o time de Indaiatuba. O atacante Jean não atuou naquela partida, mas promete entrar ligado para desta vez sair com a vitória. Aqui vai ser totalmente diferente o jogo, a gente vai para cima e vai conseguir a vitória, se Deus quiser. A Portuguesa Santista vem de vitória por 1-0 sobre o Vossa em Assis. E como dizem que time que está ganhando não se mexe, o técnico Lelo não deve fazer alterações na equipe. A expectativa é essa, por conta do fator torcida, fator casa, a gente tem um posicionamento ofensivo bom, mas sem ficar dando espaço ou brecha para o adversário no contra-ataque e complicar a nossa vida, né? Uma vitória garante a Briosa na próxima fase. A partida é domingo às 10 horas da manhã em Urico-Mursa e a expectativa é de casa cheia. Pode vir que vai ser um ótimo jogo para apoiar a Briosa. Você acha que a Portuguesa se classifica, né, Juan? Uma vitória garante essa classificação. Pois é, a Portuguesa vem fazendo bons resultados em casa, é o jogo da classificação. Até interessante a torcida da Briosa comparecer no Urico-Mursa, apoiar, porque ganhando esse jogo contra o Primavera, a Portuguesa, a chance dela estar classificada é muito grande
e aí depois pega o Pirassununguense fora, mas o jogo da vida é esse do Primavera e tem que ir para cima mesmo. Bom, lembrando que a Santa Cecília TV vai mostrar essa partida ao vivo, mas reforçando até o que você disse, né, Juan, é importante que o torcedor compareça ao estádio para incentivar a equipe da Portuguesa, principalmente porque a vitória garante a classificação. Os ingressos custam R$20, então vá e ajude a Portuguesa a vencer e se classificar. Juan, obrigado pela sua participação, boa noite para você. Obrigado, Irineu, e até aproveitando esse gancho, agora no dia 17 acaba a promoção da camisa da Portuguesa, então quem quiser ainda tentar conquistar essa camisa que o Santa Portal tá fazendo essa promoção, acessa lá, preenche os dados e vamos ver se domingo quem vai sair campeão, vai sair ganhador dessa camisa. Última chance então. Última chance. É isso aí. Depois do intervalo, as dicas de cultura e lazer para o final de semana na região. Nós voltamos a falar do acidente aéreo em Santos que resultou na morte de 7 pessoas, entre elas o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A repórter Beatriz Lopes esteve no local agora há pouco e tem as últimas informações. Todos os órgãos envolvidos nesta operação se reúnem agora para definir novas estratégias e o que ainda falta ser resolvido. O principal objetivo dos trabalhos agora é encontrar as últimas partes da aeronave. As buscas devem ser suspensas agora à noite devido à falta de iluminação e serem retomadas amanhã às 7 horas da manhã. Hoje os bombeiros removeram raízes do bambuzal, o que ajudou a encontrar partes do avião. As perícias continuam sendo feitas, inclusive agora há pouco os bombeiros vistoriaram o apartamento onde as turbinas do avião caíram. Eu conversei agora há pouco com o capitão Palumbo, um dos responsáveis por esta ação, e ele explicou como foi essa vistoria. O apartamento, principalmente a parte onde houve a entrada da turbina, naquele cômodo, as equipes do Corpo de Bombeiros, quando chegaram primeiramente no local, foi o primeiro cenário de ocorrência de emergência. Por causa até do combustível da aeronave, houve grande incêndio no interior dos apartamentos. E certamente motivado pelas altas temperaturas e também pelo estrago causado em elementos estruturais importantes do apartamento, que a Defesa Civil acabou acolhendo o relatório do IPT para interdição daquele local, porque há um perigo naquele local de desabamento daquela estrutura, e aí houve então a necessidade de interdição daqueles apartamentos que foram atingidos pelo incêndio. As imagens que você viu nessa matéria foram cedidas pelo Corpo de Bombeiros. E uma jovem de Guarujá lançou há 2 meses um livro de suspense que está fazendo sucesso pela internet. A obra é inspirada em um episódio de violência sofrido por ela na adolescência. Olhando Rebeca assim, não dá para imaginar que esta jovem de 20 anos guarda as marcas de um trauma vivido na adolescência. Quando eu tinha 15 anos, eu morava na Barra Funda com a minha mãe. Naquela época, a gente tinha um dos nossos inquilinos que ele realmente também era alcoólatra e ele teve uns problemas com aluguel, de não pagamento. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito de, sabe, e contestar a pessoa, de querer saber, né, de falar. Ela sempre foi muito pavio curto. E ele ficou com raiva. A gente pretendeu sair de lá, vir morar no Guarujá, aqui na Baixada. E entre esse momento da gente vir, arrumar a documentação, trazer as coisas, já saber onde a gente ia ficar, eles entraram na nossa casa, roubaram tudo, né? Fizeram um estrago total, quebraram as coisas, o que eles não conseguiram levar, eles quebraram. E aí, quando a gente chegou, que a gente viu tudo aquilo, a gente teve certeza que a gente não podia ficar nem mais um dia lá. Enquanto na vida real ela passava por uma mudança, no imaginário Rebeca criava uma personagem, uma adaptação do que ela mesma vinha vivendo. Em 2009, ela concluiu a história que virou o livro Entre Outubros. Quando eu cheguei no Guarujá, que eu fiquei um tempo sem ir para a escola, né, porque logo veio as férias, então eu tive um tempo livre. E aí eu comecei a escrever, né, e eu quis passar um pouco desse episódio e adicionar mais coisas, né, e construir o Entre Outubros, que é hoje.
O sonho de publicar a obra foi concretizado só em junho deste ano. Em pouco tempo, Rebeca ganhou vários fãs por todo o país. E por meio da internet, do Facebook, eu comecei a entrar em grupos de leitura, em fóruns de livros, comecei a fazer amizades com essas pessoas, comecei a falar no boca a boca mesmo. Em todos esses processos eu fui ganhando público, ganhando pessoas que gostaram da história, que gostaram da sinopse. Sempre fui compartilhando as coisas que acontecia, que não acontecia. Então isso foi de repente inflamando as pessoas a gostarem da causa, gostarem do livro, né? Da personagem, a autora leva grandes lições para o seu dia a dia. E uma das coisas que eu acho que eu aprendi muito com ela é que de toda essa situação que ela passou, ela nunca se culpou por sofrer por isso. Porque às vezes a gente fala assim, não sofre, não se abate, fica de cabeça erguida, mas às vezes é necessário a gente sofrer, porque às vezes no sofrimento a gente acaba vendo as coisas de uma outra forma. Que talvez se a gente não passasse por isso, a gente não amadurecesse o suficiente. E às vezes o sofrimento é necessário para a gente poder seguir em frente depois. Final de semana chegando, com esse friozinho, você já sabe o que vai fazer? Para não ficar nenhuma dúvida, confira nossa agenda cultural no quadro Divirta-se. Música romântica, punk e rap, comédia e drama no cinema. No teatro, um espetáculo que vai te fazer chorar de tanto rir. Escolha a melhor opção para você e não deixe de se divertir. Vocês são demais. Ele tem fãs de todas as idades e muitos sucessos. Fábio Júnior está hoje na região. O show é daqui a pouco às 11h30 no Mendes Convention Center em Santos. Os ingressos variam de R$ 70 a R$ 220. É muita proteção, olha isso. Que vem de vocês, que vem da moçada. Quem gosta de punk rock não pode perder o show dos irreverentes irmãos Supla e João Suplicy. A apresentação começa às 11 da noite no Moby Dick. Mulheres pagam R$10 e homens R$20. E se você gosta de rap, tem Marcelo D2 amanhã na Look Scope no Guarujá. O show começa a partir das 11 horas e os ingressos estão R$50. Entre os principais sucessos do cantor estão as famosas Qual É e A Procura da Batida Perfeita. Quem ri por último, ri melhor. É isso mesmo, um espetáculo que vai te fazer chorar de rir está em cartaz. A peça, que será apresentada em 3 sessões diferentes neste final de semana no Coliseu, conta com Daniele Vinitz e Júlio Rocha no elenco. Amanhã você pode assistir às 7 da noite ou às 9h30 e no domingo às 8. Os ingressos são a partir de R$40. Aonde você comprou essa daí? Tinha para homem? Bom, nós estamos no Leblon. Nós temos um almoço nessa churrascaria uruguaia. Eu não sei por que cargas d'água, todas as churrascarias dessa cidade se tornaram uruguaias. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. As tartarugas ninjas invadem as telonas. Os divertidos répteis apaixonados por pizza são afetados por uma substância radioativa e por isso crescem de uma forma anormal. Ganham força, conhecimento e combatem o mal. O longa promete lotar as bilheterias de adultos e crianças. As câmeras de vigilância mostram grande atividade. Eles fizeram reféns. Vamos quebrar tudo, galera.
A cidade é nossa! Agora gostei de ver, como sombras na noite, sem ninguém ver a gente. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Mr. Gustav H. Many of the hotels E tem mais estreias, o Grande Hotel Budapeste. No período entre as duas guerras mundiais, o gerente de um famoso hotel europeu conhece um jovem empregado e os dois se tornam melhores amigos. Entre as histórias da dupla estão o roubo de um famoso quadro renascentista, a batalha por uma fortuna de uma família e mudanças que atingiram a Europa durante a primeira metade do século XX. You ever once laid a finger on my mother's body, living or dead? I go to bed with all my friends. Paulo, esse livro não é bom. E também tem produção brasileira. Não pare na pista. Fala tudo sobre o escritor Paulo Coelho. É uma ficção que conta por meio de depoimentos do mago a sua própria história. É uma estrela, tem o direito de falar o que quiser! A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Deixa ele escrever. Eu não vou desistir nunca, Christian. De onde você tirou que ia ser fácil? É isso aí, as dicas já foram dadas, agora é com você. Relaxe e aproveite os dias de folga para sair um pouco da rotina. A programação completa você confere também no Santa Portal. Até a sexta que vem. Tchau! A edição de hoje termina aqui. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira e um final de semana melhor ainda. Até segunda. Tchau.